Pessoal, meu nome é Sodré Neto do jornaldaciencia.com.br e aqui eu venho mostrar, o nosso artigo científico publicado na Academia Journal Publication, que aquele biólogo Henrique, mais outros lá, falou que eu nunca publiquei artigo, então eu vou provar aqui para vocês. Você entra no Jornal da Ciência, tem esse artigo, Especiação e Mudanças Morfológicas lá. Você dá um Ctrl F e aplica lá que você vai achar essa publicação. Vamos entrar nele aqui, certo? Aí está aqui, entrar no artigo. Aqui está a capa da publicação. Academia Journal of Scientific Research, ISSN 23157712. Sodré Neto, primeiro autor, que eu que dei a ideia do artigo. Quem organizou foi o Everton Fernandes Alves e a Mariana Sá, que estava fazendo doutorado em evolução. Parece que ela ficou conversando bastante com o Everton lá, revisando. Comigo ela só deu alguns telefonemas, ficamos às vezes umas 2 horas no telefone. Ela estava na França fazendo doutorado em evolução. Esse artigo vai falar o quê? Vai falar que você tem especiação em tempo real, quer dizer, uma espécie vira uma subespécie até em tempo real. Você tem um peixe compridinho, aí tem uma enchente, aí forma um laguinho. Aí aquele peixe compridinho vai morar no laguinho, fica gordinho, e depois não cruza com o compridinho, quer dizer, isola sexualmente, forma uma nova subespécie. Então isso ocorre até em tempo real. Uma enchente do rio, você vê isso acontecendo. Isso acontece em tempo real e em tempo histórico arqueológico. Você vê na história, na arqueologia, muita coisa que existiu foi extinto, ou que existiu de um jeito e hoje está de outro jeito. Quer dizer, as mudanças são rápidas e são verificáveis historicamente também, em tempo real, em tempo histórico e arqueológico. Mas a ausência de especiação em tempo geológico, quer dizer, no acúmulo do tempo de vida na geologia, que é considerado aí por essa geocronologia imbecil, que chega a datar tecido mole microbife em 68 milhões de anos, isso é uma imbecilidade. Não tem outra classificação para essa geocronologia aceita pela comunidade científica. Então, essa geocronologia imbecil que considera 3,5 bilhão de anos de especiações em tempo real acontecendo, em tempo histórico, e não tem especiação lá em tempo geológico, em 3,5 bilhão de anos na amostragem fóssil, porque o número de espécies fósseis é muito pequeno, 250 mil. Hoje a gente tem número de espécies catalogada 2 milhões, estimativa de ter até 100 milhões de espécies, apesar que as melhores estimativas giram em torno de 8, 9 milhões. Mas tem estimativa até de haver no planeta 100 milhões de espécies. Não é porque dependendo do critério que o cara usa, existe 25 critérios para espécie, aí aumenta ou diminui, sabe? Aí o seguinte, por que cargas d'água vai ter poucas espécies no registro fóssil? Então, o título do artigo é isso aí. E eu não citei assim, agora na nova revisão do artigo, a gente vai citar a morfologia. Morfologia é pior ainda, você tem trilhões de formas hoje, só que está repetido os mesmos arquétipos, ou seja, são variações. No registro fóssil você tem algumas variações, mas você tem uma repetição das mesmas formas de uma maneira muito mais
vamos dizer assim, mais repetida. Então o trilobita repete tudo igual e assim vai. É muita repetição morfológica. E às vezes com certas igualdades. O que o criacionismo já previa, né? Porque se sepultou populações no dilúvio, então vai ter repetido morfologia, né? Inclusive houve queda de número de espécies de dinossauro em 30%, porque descobriram que era dinossauro mais novinho e o dinossauro ficava velho. Então não era uma nova espécie, era o mesmo dinossauro novo e velho. Aí é o seguinte, o criacionismo já esperava essa repetição morfológica e por causa do que nós ensinamos, que é o sepultamento de populações ancestrais, das quais advieram muitas modificações derivadas, selecionadas, eliminadas, mutadas, adoecidas, tornadas anãs, entendeu? Você já se perguntou por que a evolução não produz seres maiores, só menores? É porque a ladeira é para baixo, é degenerativo. Jesus falou, né? Quando vier a regeneração de todas as coisas, lá depois do Apocalipse. Ou seja, enquanto nós estamos vivendo aqui, a gente está degenerando. Não é só Jesus que falou isso, mas o Dr. John C. Sanford escreveu o livro Entropia Genética, ele que é pai da técnica de melhoramento genético, né? Escreveu que está tudo degenerando, plantas, animais. Se não fosse melhoramento genético de planta, a gente nem estava comendo. O troço é grave, você vai aí na selva caçar milho, o milho é mirradinho, não dá para matar a fome não. Tá certo que o aspecto comercial às vezes também degenera, porque enfatiza genes, às vezes, que deixa a espécie mais frágil tal. Tem o melhoramento que não é melhoramento genético. Mas o certo é que você para produzir uma espécie mais saudável e maior, tal, você tem que cruzar várias espécies, entendeu? Para enriquecer aquilo que foi empobrecido pela evolução, porque deriva genética vai dividir pela metade cada vez que acontece o pool gênico, a riqueza genética de uma população. A seleção vai eliminar, vai empobrecer também, mutação mais ainda, né? Porque mutação quase tudo dela é doença. Então, gente, no novo artigo a gente vai falar sobre isso e vai dar mais ênfase ao e-mail recebido do Kurt Patrick Wise, no qual ele falou pra gente, né? Olha, a gente tem praticamente o mesmo número de arquétipos anatômicos e morfológicos no registro fóssil de 250 mil, comparado à biodiversidade de hoje de milhões de espécies. Ou seja, a especiação ou evolução ocorre em torno dos tipos básicos ancestrais e não fora deles. Isso é fato. Darwinista gostando ou não gostando, isso é fato. Fato. Comprovado. O Kurt Wise, para vocês terem ideia da ideia, ele em 1980 defendeu o doutorado em paleontologia. Quem que era o orientador dele? Stephen Jay Gould, pai do pontualismo, e é considerado por muitos como o maior paleontólogo da atualidade. Já morreu, né? Mas morreu tem pouco tempo. Então tá aí, gente, o artigo nosso publicado. Aí se vocês quiserem conhecer mais um pouco, aqui conta a história do artigo, aí vocês entram lá no Jornal da Ciência, vocês vão ver, ó, né? Ele está publicado aqui, eu coloquei no Web Archive, depois a revista foi perseguida, tiraram meu artigo do ar, entendeu? Mas está aí os links aí do Web Archive dele, certo? Academia Publishing, hoje se você entrar lá, ela está com fator de impacto 4003. E quando o nosso artigo foi publicado era 0351, tá aí nesses links aí, vocês podem olhar, tá bom? Na época também que foi publicado o meu artigo, teve mais de 10 mil manifestações de uma semana
comentando meu artigo, o mundo biológico, principalmente brasileiro, né? Xingando, porque todo mundo aí da biologia foi convertido à seita darwinista, né? E aí pouca gente elogiou. Aí eu tive que abrir uma página no Facebook, chamar todo mundo para discutir o assunto. O povo ia lá mais para xingar, encher o saco. Mas está aberto, quem quiser argumentar contra o assunto, está aberto. Quem me conhece sabe que eu amo debater esse assunto, porque o debate vai até me enriquecer, né? Aí tem mais explicações, tem outros artigos que citaram a gente. Fui acusado de copiar esse cara aqui, ó. Fiquei até lisonjeado com essa acusação. O Eckhard Loring, aí desse Sensor Time aí e tal. Nossa, quando falaram que eu copiei dele, eu falei, ó, quem sou eu? Um cara 25 anos do Max Planck da Alemanha, um cientista de peso, né? Aí eu falei assim, nossa, eu fiquei feliz, porque eu nem conhecia o cara. Eu descobri o artigo dele porque a chuva de impropérios e de difamações foi tão grande que eu fiquei assim, gente, será que eu falei tanta besteira assim? Aí eu fui caçar na internet mais fundamentação para o meu artigo e acabei encontrando dele que falava quase as mesmas coisas que eu. Só que ele fala da estase morfológica no sentido de surgimento pronto. É uma outra pegada. Que os fósseis têm um padrão de surgimento pronto e isso combina com a complexidade irredutível de Michael Behe. Não tem quase nada a ver com o meu artigo, tem a ver mais com a estase morfológica, que ele cita no artigo dele, o Ernest Mayr, declarando que esse é o maior problema da evolução, enquanto é problema para eles é a confirmação do dilúvio para o criacionismo. Né? E é isso aí. Aí a gente. Aí tem um artigo, um monte de citação científica, olha o tanto de citação científica vocês vão ver aí. Aí esse palhaço aí fala que eu não publiquei artigo. É só porque o artigo foi perseguido, foi multado, recebi ameaça, não sei o que lá. Não tem nada a ver. Nossa, é grande pra caramba. Esse aqui já é uma versão revisada dele, né? Que já tá com mais de 200 citações científicas, né? E sempre eu estou acrescentando mais, né? E agora eu estou convidando, inclusive, coautores, colaboradores que quiserem participar. A gente está juntando um grupo de cientistas criacionistas, né? Para fazer um trabalho renovado, né? Então tem cientistas aqui, igual o Gladstone que acabou de me escrever, é um cientista de peso. E aí eu falo sobre o selacanto aqui, que encontraram o fóssil de selacanto, sim, que pode, pelo pulmão dele, ele pode ter medido 3,65 metros a 5,52 de comprimento, né? E a gente mostra também nesse artigo novo como que está escancarado em alto relevo a bacia sedimentar que margeia, né, o Amazonas. Olha aqui passou um mundaréu de água, gente. Está nítido isso aqui. O dilúvio passou por aqui e deixou... Águas lamacentas deixaram camadas segregadas, estratificadas pela lei de Steno, que Guy Bertaut explica lá no sedimentology.fr, o geólogo francês. Ele tem vários vídeos explicando a coisa mais óbvia do mundo. Camada não é período, camada é segregação espontânea. Essas camadas aí de bacias hidrográficas é segregação espontânea, automática, de fluxos gigantescos de lama, de águas lamacentas, né? Tem demonstração disso em laboratório.
Aí a gente vai falar aqui também de uma observação inédita, que a gente tem no registro fóssil animais maiores e as variáveis são menores. E também uma observação que a gente faz aqui é que, tipo assim, a anomalia do paradoxo da estase morfológica, tem artigos científicos publicados tentando justificar a anomalia do paradoxo. Mais de 10 mil, gente, só essa quantidade gigantesca de artigos científicos, um condenando o outro, falando que a justificativa do outro é insuficiente, né? Já prova por si que o troço não vale nada. Que enquanto para eles é anomalia, é paradoxo, tem 10 mil artigos tentando justificar, um condenando o outro. Ou seja, isso é uma prova contundente de que não se justifica isso, certo? É igual você pega a coisa no flagra e o povo fica multiplicando desculpa, 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 ad hoc, ad hoc, ad hoc, ad hoc. Não dá, entendeu? É muito mais fácil você aceitar que houve um dilúvio na Terra, sepultou, formou as camadas, formou mares de sal, mares de argila, separou teor de minerais por segregação de aspectos físico-químicos comuns, que é o que acontece, né? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, eu boto aí debaixo do vídeo mais referência, o link aí do artigo e tal. E vamos que vamos. Um abraço, se inscreva no canal, divulga aí o nosso artigo científico publicado, perseguido, extinto e agora revisado no Jornal da Ciência e com projetos aí de aprofundamento do mesmo assunto para ser publicado novamente e com mais argumentos, porque a gente já amadureceu muito melhor a ideia de que quando publicamos em 2017. Tá bom? Um abraço.